Nubank é a fintech de maior sucesso no Brasil e eu acho que isso ninguém tem dúvida. No entanto, quando a gente vê o resultado das suas ações, boa parte dos acionistas tem se perguntado o que está acontecendo com o Nubank. Será que a gente está com algum problema? Será que o Nubank tem risco de falência? Ou será que a gente está diante de uma grande oportunidade de investimento? Isso é o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que deixem o like e que comentem se vocês têm ações do Nubank, o que vocês acham do banco, você é correntista, gosta, não gosta, enfim, deixa seu comentário aqui. Então, pessoal, eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Vamos lá. Começando, a gente tem aqui, então, a história do Nubank, né? Vamos começar a contar um pouquinho a história do Nubank. Como eu comentei, o Nubank fez a abertura do seu capital recentemente e de lá para cá, o banco acumula aí 66% de queda no seu BDR. Quando a gente compara, por exemplo, com as ações do Banco do Brasil, que é um banco estatal em um ano de eleição, o Banco do Brasil acumula uma alta de mais ou menos 13% desde o IPO do Nubank. Mas o que acontece, né? Esse aí que é um fenômeno dentro das fintechs, por que está acontecendo isso com as ações do Nubank? Bom, começando um pouco pela história de como é que surgiu o Nubank, eu gosto bastante da história, tá? Então a gente tem aí os seus 3 fundadores, o principal deles é o Davi Vélez. E o que acontece é que, mais ou menos uns 10 anos, no começo da década passada, o Davi Vélez percebeu que o setor bancário no Brasil ele era extremamente concentrado, e não só concentrado, ele oferecia um serviço um tanto quanto burocrático. Então, assim, ele falou que foi abrir uma conta num banco, percebeu toda a burocracia para conseguir fazer aquilo, e o Brasil, naquela época, ele tinha uma quantidade muito grande de pessoas desbancarizadas que não tinham contas em bancos. Ele viu que existia uma oportunidade naquele setor. Então, para vocês terem uma ideia, os 4 grandes bancos no Brasil concentram algo como 80% dos clientes e dos ativos, principalmente, no Brasil, mostrando como existe um potencial para disruptar esse setor. Eu acredito muito que a tecnologia ajudou demais o Nubank, então o que a gente viu nos últimos anos de possibilidade de smartphone, de tecnologia de internet, etc., isso ajudou muito também o Nubank a conseguir disparar, conseguir entregar tudo que ele tem conseguido entregar ao longo dos anos. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia desse fenômeno, lá em 2018, o Nubank tinha menos de 10 milhões de clientes. Hoje ele conta com uma base aí de mais ou menos 70 milhões de clientes, tá? Obviamente o grosso disso ainda está no Brasil, mas eles têm buscado uma expansão internacional. Quando a gente olha para a parte de depósitos, então, como é que começou a história do Nubank? Tá? Lá atrás, o Nubank ele começou só com um cartão de crédito. A estratégia deles foi que, poxa, uma pessoa abrir uma conta num banco digital que ninguém conhecia muito na época e colocasse dinheiro, isso aí acabava sendo um empecilho. Mas quando a gente pensa em cartão de crédito, bom, uma pessoa ela não tem muito o que perder de ganhar um cartão de crédito, então se ela não pagar, o problema é do banco. Então eles começaram com aqueles cartões de crédito, o roxinho, que inclusive a ideia de fazer um cartão de crédito roxo foi muito interessante, porque isso chamava atenção. Começaram então como cartão de crédito, evoluíram para um banco digital, e fizeram esse IPO muito bem sucedido, no meu ver. O que é o grande diferencial do Nubank? Como é que foi? O que ele tem de diferente em relação aos grandes bancos? Eu acho que, primeiro, não só o Nubank, mas os bancos digitais, né, os neobanks, a grande vantagem deles é não carregar aquela base pesada de ativos, né? Então são as agências físicas, aquele monte de funcionário, tudo isso aí onera muito os grandes bancos. E um banco digital ele começa com uma base muito mais leve, de forma que o custo deles de operação é muito mais baixo. Não só isso, o Nubank ele conseguiu executar uma estratégia de marketing muito bem sucedida que fez com que o custo de aquisição do cliente, o CAC, fosse muito baixo. Então, eles colocam isso aqui no prospecto, tá? Eu peguei o prospecto do Nubank para ler, e eles colocam lá que o custo de aquisição do cliente deles era de algo como $5. Obviamente, não basta só você ter um custo de aquisição de cliente baixo, você precisa ter alguma perspectiva de receita, e aqui eu acho que é onde a gente vai discutir um pouco mais. Então, assim, do ponto de vista de custo de aquisição e de operação, o Nubank é um fenômeno. Aqui eu trago para vocês a questão de operação, tá? Então, o Nubank ele coloca que o custo de operação dele é algo como 85% menor do que um de um bancão, né? De um grande banco. Para vocês terem uma ideia, o Bradesco ele tem aí suas 74 milhões de clientes, tá? Dos quais 36 milhões de correntistas. E para isso ele conta com algo como 87 mil colaboradores. Então, assim, é uma base pesada que o Bradesco, não só o Bradesco, mas os outros bancos carregam. E é muito difícil você desmobilizar isso muito rápido, tá? Então,
O Bradesco ele não conseguiria simplesmente virar um banco digital, demitir todo mundo, sair fechando a agência. Isso teria um custo, coisa que o Nubank, que já começa sem um legado, começa muito mais leve. E não só isso, eu acho que o serviço que o Nubank busca entregar é também de uma qualidade muito boa. Então aqui a gente tem o chamado NPS, NPS é o Net Promoting Score, é como se fosse uma avaliação dos clientes em relação ao banco. E aí a gente vê aqui que o Nubank ele tem um dos maiores níveis em relação aos bancos. Não só isso, quando a gente vai ver o nível de reclamação junto ao Banco Central, o Nubank tem um nível de reclamação muito abaixo dos grandes bancos. Então assim, ele vem com uma proposta de não só ser um banco barato, mas também ser um banco com uma qualidade diferenciada em relação ao que os bancos incumbentes oferecem. Mas, obviamente, uma coisa é o que é o banco para o cliente, uma outra coisa é o que o banco é para o seu acionista. O que a gente pode perceber é que, no primeiro trimestre, o Nubank entregou aí um prejuízo de algo como 45 milhões de dólares. Quando eles fazem lá um prejuízo, um resultado ajustado, que você pode ou não concordar com os ajustes feitos. Mas, assim, no ajuste que eles colocam, eles dizem que eles teriam um lucro líquido de mais ou menos 10 milhões de dólares. Eles revertem o prejuízo para um lucro, mas ainda assim é um lucro muito pequeno para o tamanho do banco. Então, a grande dúvida é, será que o Nubank vai ter condição de pegar essa base de clientes grandes e conseguir monetizar adequadamente, fazendo com que as suas ações valessem muito mais? Bom, vamos entender um pouco então da onde vem a receita do Nubank atualmente, tá? Então assim, eles têm duas formas de receita, tá? A primeira é a clássica, que são os juros. Então, o Nubank ele tem lá os seus cartões de crédito. Se a pessoa ela não pagar o seu cartão de crédito, ela pode parcelar, ela vai ter que pagar juros, alguma coisa nesse sentido, tá? E a outra forma são as tarifas. E aqui em especial é a tarifa chamada tarifa de intercâmbio. Então, quando um banco ele emite um cartão, e o cliente dele passa o cartão numa maquininha, parte do que a maquininha cobra do estabelecimento vai para o banco emissor do cartão. Então, essa chamada receita de intercâmbio, tá? E aqui é onde a gente vê essas duas grandes receitas. À primeira vista, a gente percebe que, poxa, a receita de juros é muito maior do que a outra, mas não é bem assim, porque a receita de juros ainda precisa considerar o custo do capital e a inadimplência. Então, nesse segundo bloco aqui, a gente vê que a despesa com juros e a despesa com provisão para perda de crédito, elas têm um pedaço significativo, tá? Então, a gente pode perceber que a receita com tarifa de intercâmbio, que é essa receita de passar o cartão, é a melhor receita, a receita mais interessante, mas obviamente ela tem um limite. E aí então, isso aqui também de novo do prospecto, tá? O que eles colocam um pouco da perspectiva de crescimento, tá? Uma das coisas que eles colocam em que tem um grande potencial é no segmento de crédito. Então você fazer a concessão de crédito, que é um segmento clássico também dos grandes bancos. Mas obviamente o segmento de crédito, qual que é o grande problema? Ele não tem uma grande escalabilidade. Então, por exemplo, quando você tem emissão de cartão, você não corre o risco daquele cartão no sentido de a pessoa vai lá, passa o cartão de crédito, tem uma receita de intercâmbio, você não demanda muito capital para fazer essa operação. No segmento de crédito, você demanda grande capital. E esse é um segmento que, no meu entender, não é um segmento tão bom assim quanto as pessoas imaginam. Você tem que lidar com inadimplência, como eu comentei, você vai depender de muito capital para fazer esse negócio crescer. E aqui é onde reside, eu acho que o grande desafio. Será que o Nubank ele vai conseguir saber fazer a concessão de crédito? Isso não é uma coisa tão simples quanto as pessoas imaginam. Os grandes bancos, eles têm anos de histórico dos clientes, dos correntistas, e também de conhecimento nessa parte de concessão de crédito. No entanto, quando a gente vê como é que está a posição de capital do Nubank, o Nubank hoje ele tem uma posição muito sólida, ou seja, ele tem muito capital em excesso para conseguir crescer nesse segmento de crédito, que é o que eu imagino, e eu também o mercado como um geral, imagina que eles vão fazer. Sim, eles já começaram a crescer essa base de concessão de crédito para o varejo, devem continuar fazendo isso, e eles têm, de novo, aí eles têm um potencial grande, visto que tem uma capacidade de capital bem elevada, tá? Para vocês terem uma ideia, quando a gente olha a razão entre a quantidade de ativos do Nubank e o patrimônio líquido dele em relação aos grandes bancos, tá? Então a gente pode perceber, por exemplo, que o Itaú ele tem uma relação ativo sobre patrimônio líquido de 12,5. O Nubank é de 5. Isso significa que o Nubank poderia dobrar a quantidade de ativos que ele tem, mantendo o mesmo patrimônio líquido que ele também tem. Tá? Então ele não precisaria emitir novas ações. Para quem ficou um pouco com dúvida em relação a isso,
eu recomendo vocês assistirem um dos meus vídeos que é sobre como analisar bancos, tá? Eu vou deixar até aqui em cima para vocês darem uma olhada. É um vídeo bem interessante que eu explico um pouquinho de como é que funciona isso. Mas enfim, isso daqui mostra que o Nubank ele conseguiria tranquilamente dobrar a quantidade de ativos, né? Então dobrar sua carteira de crédito, só com o mesmo patrimônio líquido que eles têm hoje. Mas, no entanto, quando a gente olha um pouco a DRE do Nubank no negócio de crédito, tá? Então eles tiveram lá uma receita de juros de 620 milhões, uma despesa com captação, ou seja, eles emprestam de um lado, eles captam dinheiro do outro, tá? E aí o que eles têm é o chamada margem financeira, que é a diferença, como se fosse o lucro bruto de um banco. Na sequência, eles têm a PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. Isso aqui é derivado da inadimplência. E a margem final ajustada ao risco é de algo como 72 milhões de dólares de margem ajustada ao risco, tá? Quer dizer, mesmo se eles dobrassem essa margem, se eles fossem para 140, né, eles adicionariam 70 milhões, o lucro deles sairia de algo como 10 para, sei lá, 50, porque ainda tem a questão de impostos. Então, quer dizer, não seria aqui que eles fariam um milagre. Eles teriam que conseguir melhorar a sua margem ajustada ao risco. O problema é que hoje a gente está com um macro muito desafiador, em especial para o segmento que o Nubank atua, que é um segmento de uma classe mais B e C. Ou seja, se o Nubank crescer muito rápido, ele corre o risco de pegar um macro ruim e tomar uma inadimplência muito pesada nesse curto prazo. Como eu trago aqui, quando a gente pega um pouco o que é o perfil do cliente do Nubank, e quando eu vou analisar uma empresa, eu sempre gosto de olhar um pouco o que é o perfil de cliente dessa empresa, tá? E o que a gente pode perceber é que o Nubank, ele atua muito nessa faixa de menos de 34 anos. Então, são pessoas jovens. E também, quando a gente vê em faixa de renda, a gente vê que ele tem um perfil de renda muito mais baixo que os bancos tradicionais. Então, é um perfil de pessoas mais jovens e com menor renda. Por conta disso, no meu entender, é um perfil de cliente pior do que um banco tradicional. E aí, quando a gente viu as últimas notícias, que eu acho que isso aí chamou muita atenção, a gente viu um monte de influencer falando, poxa, o que está acontecendo com o Nubank? Vamos trocar de banco, não sei o que lá. Virou poupança, o Nubank só vai começar a pagar rendimento na NuConta após 30 dias. Então, para vocês entenderem um pouco qual que foi a jogada no Nubank, como eu mostrei aqui no slide anterior, o Nubank ele empresta dinheiro de um lado e ele capta dinheiro do outro. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar emprestar o mais caro possível, só que emprestar o mais caro possível, ele vai competir com todos os outros bancos. Ele vai tentar captar o mais barato possível. No entanto, como é que ele vai conseguir fazer essa captação mais barata? Uma das formas que eles estão tentando é fazer essa jogada de que, se você for um correntista do Nubank, você vai colocar o seu dinheiro lá, ele vai render naquela conta 100% do CDI, só que só vai começar a contar o rendimento, e também vai ser retroativo, depois de 30 dias. Então, vamos supor, você colocou o seu dinheiro na conta do Nubank, depois de 15 dias, se você sacar aquele dinheiro, você não tem direito a nenhum rendimento. Se você sacar depois de 31 dias, você vai ter o rendimento dos últimos 31 dias. Será que isso aí foi um negócio tão ruim assim para o seu correntista? Eu acho que pegou muito mal, tá? Eu acho que o Nubank ele vem com essa proposta de ser um banco diferente, e aí quando ele começa a tirar esses benefícios, obviamente a base dele vai ficar incomodada. Mas a verdade é que quem mais sofre com esse movimento do Nubank, em teoria, é o governo. Tá? Então, o que acontece? Existe o IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, e que se você deixar o seu dinheiro a menos de 30 dias, né, menos de 30 dias lá na conta bancária, aplicado em um CDB, você vai pagar um IOF pesadíssimo. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, se vocês deixarem o dinheiro por 15 dias e sacarem, 50% do rendimento que vocês obtiverem vai para o IOF. Tá? Ele é muito pesado nos primeiros 30 dias. Então, quem mais vai ser, vamos dizer assim, prejudicado com esse negócio do Nubank vai ser o governo, porque boa parte do rendimento dos primeiros 30 dias é IOF. Obviamente, ainda assim, o correntista ele não vai gostar desse negócio poxa, eu vou ficar sem meu rendimento dos primeiros 30 dias e tudo mais. Mas assim, na prática, o que mais sai prejudicado é o governo, em teoria. Então assim, eu acho que pegou mal, mas é a tentativa do Nubank conseguir reduzir o seu custo de captação. E eu acho que é isso que a gente vai ver. É o Nubank tentando melhorar a sua margem financeira e ou ele vai cobrar um pouco mais de juros, o que eu acho que é um pouco difícil, porque o Nubank já tem juros bem elevados quando a gente olha em relação aos grandes bancos. Ele vai tentar reduzir captação, e essa daqui é uma das formas. Ele vai tentar melhorar os seus níveis de inadimplência. Só que aí, de novo, isso aí eles vão levar um tempinho para ir ajustando todos os seus modelos de concessão de crédito. E aí a gente entra na questão de valuation, tá?
Bom, o Nubank hoje negocia a 4 vezes o valor patrimonial. E quando a gente olha para os outros bancos, o Banco do Brasil negocia abaixo de 0,7, o Santander, menos de uma vez o valor patrimonial, o Itaú, que é o mais caro, negocia a 1,5 o valor patrimonial. Como é que então o mercado justifica 4 vezes o valor patrimonial? Tá? Primeiro, vamos ser bem honestos. Quando o Sell-Side ele fez o IPO desse banco, na sequência, ele vai soltar uma recomendação de compra. Tá? Por quê? O pessoal do Sell-Side, ele participa do IPO, ele vai lá, fala que o banco é muito bonito, é muito bacana, essa empresa é maravilhosa, e ele é obrigado a dar uma declaração de que as ações do Nubank são compra, tá? É assim que funciona o jogo. E aí o que acontece? Vamos deixar bem claro também. O Nubank, ele, assim, eu não vejo, hoje, do jeito que ele tá, não vejo muito motivo para esse negócio valer 4 vezes o valor patrimonial. No entanto, uma coisa que eu acho que também a gente precisa levar em consideração é que ele tem condição de melhorar a sua monetização, oferecer outros produtos. E aí eu acho que pega um pouquinho, eu vejo muito o pessoal do Sell-Side, eu já peguei os modelos do pessoal do Sell-Side, e o pessoal coloca que o Nubank vai conseguir monetização via asset, monetização via seguros, que são as linhas melhores, vamos dizer assim, tá? Venda de seguro, venda de ativos, né? Tipo, de administração de fundos, etc. Esses são os melhores ativos, esses são os ativos mais rentáveis dentro de um banco. Mas a minha visão é que eles são extremamente otimistas. Em geral, isso aí acontece lá em 2026. E eu não gosto de pagar na frente. Então, para mim, eu não vejo muito sentido de ter as ações do Nubank na minha carteira hoje, tá? Lembrando, pessoal, isso aqui não se trata de uma recomendação de investimento. Mas, assim, para mim, na minha carteira, o Nubank não tem a menor chance de entrar. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um dos grandes bancos, então se vocês quiserem saber também, dá uma olhada lá no meu vídeo, eu comento qual que é o meu banco favorito hoje, qual que é o banco que tá na minha carteira. E assim, não acho que o Nubank vai quebrar, eu ainda acho que o Nubank oferece um serviço muito bom pro seu cliente, mas eu acho que a gente vai ver cada vez mais o Nubank tentando dar um jeito de monetizar melhor a sua base, e eu acho que isso aí pode incomodar um pouquinho os seus clientes, a depender do que ele vai fazer. Tá? Então isso aí é um pouquinho da minha opinião a respeito das ações do Nubank. De novo, eu admiro bastante, eu acho que o que eles conseguiram fazer nos últimos anos foi algo louvável, tá? É difícil imaginar uma fintech tão bem sucedida quanto o Nubank. No entanto, ficar dependendo de que daqui 3, 4 anos, como eu comentei, eles têm um perfil de cliente que é mais jovem, que tem uma renda menor, e que a gente está falando que o banco vai começar a ganhar dinheiro via administração de fundo, via administração de carteira. Eu acho muito difícil a gente colocar isso aí na conta hoje. O custo de capital mudou muito. Então, lá atrás a gente tinha custo de capital muito barato, agora o custo de capital é outro. Por conta disso, eu não vejo o Nubank na minha carteira, mas também não vejo o Nubank não sendo um bom banco. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho, que deixem o like, que comentem o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm ações do Nubank, gostam do banco, não gostam. Fala para mim por quê. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre outros bancos, também deixa aqui nos comentários, eu acho que isso é muito interessante. Não se esqueçam, a gente vai ter a nossa live agora no dia 27 de julho. Participem, tá bem legal, a gente vai falar um pouquinho sobre carteira de inscritos, vou falar um pouco sobre a minha carteira também. Então participem da nossa live. Queria agradecer a atenção de todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!